O louvor que eu vou cantar, ele fala do sentimento que nós devemos ter, da oração que nós devemos fazer nos últimos dias. Não sei se você tem sentido, mas eu tenho sentido, embora a gente saiba, porque as escrituras revelam que estamos nos últimos dias dessa terra, mas a gente está começando a sentir na pele, nos acontecimentos. E muitas vezes a oração que vem na nossa mente, muitas coisas que a gente vê acontecer, é: Senhor, me protege, me guarda debaixo das tuas asas. Mas o louvor fala que a nossa oração não tem que ser pelo pão somente, não tem que ser pela proteção somente, mas tem que ser pedindo a Deus que nos mantenha debaixo das suas asas de forma espiritual, para que em nenhum momento venhamos a ter vontade de desistir ou nos afastar. Meu desejo é que cada vez mais possamos nos aproximar mais de Deus, nos santificar mais, porque nos últimos dias estamos vivendo e não sabemos qual será o nosso último dia de pedir perdão a Deus e de nos santificar. Então que você feche seus olhos e faça essa oração comigo nesse momento. Feliz sábado, irmãos. Alegria e paz da parte de Deus e do nosso Senhor
Jesus Cristo. É muito bom estar com os queridos irmãos e irmãs nesta manhã de sábado, aqui na Igreja do João de Deus, rever nossos queridos irmãos e podermos juntos abrir a palavra de Deus e estudarmos este santo livro. Amém? Amém. Eu quero também reforçar as palavras da nossa querida irmã Lourdinha, pela alegria que temos de ter já publicado pela gráfica lá em Rio Grande do Norte, pelos adoradores unitarianos, o livro do nosso querido irmão Marcos Avelar, lá do Rio de Janeiro, intitulado Manual Bíblico Unitariano, que trata do Deus único e verdadeiro, e que é um compêndio muito importante, um trabalho dedicado de anos, e que contém mais de 500 versículos bíblicos que anulam o dogma romano e pagão da Trindade. Deus seja louvado por isso, e é uma ferramenta útil que nós temos para o estudo da Bíblia Sagrada. Nesta manhã, nós queremos estudar com os irmãos sobre o desafio da evangelização. Amém? Amém. Então vamos projetar e vamos então, sim, o desafio da evangelização e o que mais? O crescimento da obra de quem? De Deus. O crescimento da obra de Deus. Irmãos, que aqui nós temos nessa igreja, nesse templo, um grupo seleto de queridos irmãos e irmãs por quem Cristo morreu e que são dedicados à pregação do Evangelho. Amém? Então nós vamos estudar esse tema, que é um tema que nos desafia. A evangelização, irmãos, de Petrolina, a evangelização do mundo e o crescimento da obra de Deus. Não é uma obra de homens, mas é uma obra de quem? De Deus. Deus seja louvado por isso. Qual que é a ordem de Cristo que está em Marcos 16, 15 e 16? Qual a ordem de Cristo? Pode ler. Amém. Os irmãos querem se enquadrar, uma pergunta assim, meio sem sentido, mas onde os irmãos querem estar? Aqui ou aqui? Salvo. Todos nós, né? Porque Cristo já fez tudo o que tinha que fazer por nós, e agora nós queremos a salvação em Cristo Jesus, e já a temos, porque aceitamos a Cristo e devemos então buscar continuar assim até a breve volta. O pastor Paulo Júnior, numa das suas mensagens muito bonitas, que fala sobre 1 bilhão de almas, e que está publicado na internet e também na nossa página, que é aldeusunico.com.br. Ele nos fala, irmãos, em vários slides que eu vou mostrar aqui, que somente quantos por cento? 5% dos cristãos dessa época tiveram a experiência de que mesmo? Trazer uma pessoa para quem? Para Jesus. Irmãos, isso é um número muito pequeno, não é? 5%. E eu gostaria que os amados, as amadas que estão aqui nesta manhã, fizessem agora uma pequena reflexão. Você e eu nos enquadramos entre os 5%
ou entre os 95% que nunca trouxeram uma alma para Jesus? Olha, 95% das pessoas que esquentam os bancos da igreja, disse o pastor Paulo Júnior, nunca trouxeram o que mesmo? Uma alma para Jesus. E eu quero que você medite um pouco agora. Ache um pouquinho de tempo. Eu já trouxe alguém para Cristo? Trabalhei com alguém? Busquei evangelizar alguém? Ou eu gosto do evangelho? É muito bom estar na igreja, ouvir as mensagens, estudar as lições, como foi estudado hoje, lições tão maravilhosas. Em casa estudar a Bíblia, ouvir um hino, isso é maravilhoso, não tem a menor dúvida. Mas será que tudo isso, tão bom, está ficando só comigo? Está ficando só com você? Irmãos, a alegria, eu me emociono e fico até arrepiado, a alegria de trazer alguém aos pés de Cristo é inexplicável. Os irmãos concordam? Quem já trouxe uma pessoa a Cristo já sentiu essa alegria? Quantos aqui já sentiram essa alegria? Poucos, né? Poucos. Mas o importante é que você esqueça esse passado. Esqueça esse passado. Mas de hoje em diante, faça um voto a Deus e a Jesus Cristo. Senhor, me dê sabedoria para trazer uma alma aos pés de Jesus. Amém? É Ele quem dá a sabedoria. Eu não tenho, você não tem, mas Ele concede o seu Espírito e você vai ao campo. Pode ser um filho que ainda não aceitou a Jesus, pode ser a filha, o esposo, a esposa, o vizinho, o amigo, pelo zap, quem sabe. Trabalhe com essa pessoa. Não se contente apenas em mandar olá, bom dia, boa tarde, tá? É bom isso também, mas não fique só nisso, tá certo? Então, irmãos, nós temos um desafio, precisamos aceitar esse desafio. Quando Cristo disse, ide por todo mundo, não foi o conselho de Jesus, não foi o conselho, foi o quê? Uma ordem. E a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso 7, olha, aqui está escrito em hebraico, né? Alguém aqui sabe hebraico? Só o pastor Daniel sabia. Ah, que bênção, né? Isso, só a gente. Que bênção. Ele conhecia o hebraico, mas que pena que ele pisou na bola depois, né? Ele também pisou. Pisou na bola, porque antigamente se expulsava uma pessoa, né, que é uma coisa muito triste, a disciplina, mas às vezes é necessária. Uma pessoa que cometia adultério, uma pessoa que, sei lá, pegou algo de alguém, desonrou alguém, fez uma arruaça, bebeu, tal. Então, essa pessoa era disciplinada. Mas nos últimos tempos, a disciplina vem, a pessoa chega e diz, olha, eu decidi servir ao Deus único e verdadeiro. Ah, então aqui não cabe mais você vai ter que ser expulso. Não mudou muito? Mudou muito. Não, e mais, irmão, relato do testemunho de vocês mesmo ouvido do irmão Luciano Cauê, que ele começou a ser perseguido na igreja, não foi nem pela questão do Deus único, foi pela questão da reforma de saúde que ele vivia. Começaram a perseguir ele por causa disso. Interessante o testemunho dele. Exatamente. Irmãos, eu publiquei na nossa página, ao Deus Único, um vídeo que está no YouTube, onde o professor australiano, adventista, é um homem de Deus, um homem, né, inspirado,
Ele foi a um país, se não me engano, da África, agora eu esqueço se foi Gana, um outro país desses. Ele encontrou lá 7.000 adventistas que foram expulsos porque não usam café. Eu nunca vi coisa igual. Está publicado esse vídeo no YouTube e está publicado em audiosunico.com.br. Assistam lá. É um homem de alto respeito, chamado Walter Veite. Ah, sei, é um americano. Ele, acho que é australiano, mas fala inglês. Não fala inglês o tempo todo. Um homem muito culto e muito servo de Deus. E ele foi lá nesse país e encontrou 7.000 e perguntou: por que vocês foram expulsos da igreja? Porque nós não usamos café. Nós sempre aprendemos que o café não deve ser usado. Esses irmãos, na reforma de saúde, nós não queremos usar. Então vocês são expulsos. E ele pediu ao pastor, eles pediram ao pastor, ao professor Veite, né? Nos batize então, novamente. Ele disse: não, eu não posso fazer isso, porque eu ainda estou na igreja, eu não posso fazer isso com vocês. Mas irmãos, olha o que diz o profeta Isaías: quão formosos, isso aqui refere-se aos seus pés e aos meus, quando pregamos, quão formosos são sobre os montes, o que mesmo? Os pés, se anuncia as boas novas. Que faz o quê? Ouvir A paz. Do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. E ele diz a Sião: o teu Deus reina. Louvado seja Deus. Então, irmãos, os seus pés e os meus, está dizendo Deus através do profeta Isaías, eles são o que mesmo? Formosos. Formosos. Meus pés nem são bonitos. Eles, não vou tirar o sapato aqui porque vocês não vão gostar. É meio feio e tal, mas eu cuido dele, lavo bem, seco, não é? Mas quando eu vou pregar o evangelho, como é que eles ficam? Formosos. Eu quero dizer a vocês que, claro, isso é uma linguagem figurada. Não são só os pés seus e meus que ficam formosos quando nós vamos pregar o evangelho. Quem é que fica formoso e bonito? E bonita? Todo, você todo, você toda. Fica bonito, lindo, pregando o quê? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Koiné, greco-judaico, nessa língua que Cristo também falava, né? A palavra evangelho é uma palavra composta de duas palavras: bom e mensagem. É isso que é evangelho. Proclamar o evangelho significa literalmente o que mesmo? Anunciar para alguém que algo realmente bom aconteceu. Eu estou emocionado, irmãos. Eu fico emocionado. Porque as palavras, quando a gente fala elas vão e voltam também. Quando você prega, você também está aprendendo de novo. E o professor é assim. E eu passei 43 anos como professor. Aposentei recentemente da Universidade do Estado da Bahia. Tem 3 anos que eu estou aposentado. Trabalhei 43 anos no magistério. E aprendi muito. Aprendi com meus alunos também. Porque quando você vai dar uma aula, você tem que estudar. Quando você vai pregar o evangelho, você tem que estudar primeiro a palavra de Deus. E aí você leva a palavra. Então a palavra tem efeito indo e vindo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Cristo disse: e este evangelho do reino será o que mesmo? Aonde? Todo mundo. Em que? Em testemunho a todas as nações. E então, meus irmãos, virá o fim. E o fim está muito próximo. O fim está muito próximo. Essa semana eu recebi um vídeo, depois passou também na televisão, de um rapaz que às 3 horas da madrugada acordou com o soar de uma sirene, irmãos. Aquilo ali é como se estivesse falando: Cristo está às portas. Você e eu temos que nos preparar.
e aquela sirene tocando, e o rapaz ficou sobressaltado. O que é isso? Daqui a pouco vem a voz pelo rádio: olha, é uma emergência de rompimento de barragem. E todo mundo saiu correndo, e ele também correu. O rapaz até meio desbocado, diz uma série de palavrões, né? Mas ele estava impactado com aquilo. E as famílias estão fora das suas casas, com medo de mais uma ou duas outras barragens que estão para estourar. A volta de Cristo vai ser assim também. A terra estará em grandes manifestações. Se você estiver preparada, você está bem. Se você não estiver preparado, não há mais o que fazer. Então, irmãos, o Evangelho vai ser pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora vejam essa outra passagem, que em algumas versões ela aparece assim, e eu tinha também esse pensamento, irmãos. Eu disse: olha, aqui tem um problema, porque aqui diz que o Evangelho já foi pregado em todo mundo, mas são algumas versões que trazem assim. Olha o que diz a passagem do apóstolo Paulo aos Colossenses 1:23. Leiam comigo. Se na verdade permanecerdes e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, que mesmo? Paulo estou feito ministro. Algumas versões traduzem assim. Aí você fica no dilema. Ora, se o Evangelho já foi pregado, e Cristo disse que quando o Evangelho fosse pregado a todo mundo, então viria o fim, então há um problema aí. Mas felizmente, irmãos, algumas outras traduções não dizem o que está aí nessa tradução. Eu não sei na tradução de vocês, depois vocês confiram aí, Colossenses 1:23, quando eu preguei esse sermão lá em Carnaíba do Sertão, no sábado passado, um irmão abriu lá uma versão e não estava desse jeito. Então, está bem, né? Mas, quando o apóstolo Paulo disse para toda criatura, a passagem enfatiza que o Evangelho que ouviram os colossenses foi o mesmo que foi pregado onde quer que ele tivesse penetrado. Amém? O Evangelho é o mesmo. Boas novas de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevendo alguns anos antes para os romanos, resumindo assim o progresso do Evangelho pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, a província lá romana, tem pregado o Evangelho de quem? De Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer, Romanos 15:19. E esse é um comentário bíblico da Igreja Adventista, um comentário muito bom. O Seventh-day Adventist Bible comentário. Em algumas coisas bom, mas em outras tem problemas. Aí vem uma pergunta, irmãos: por que evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus? Você sabe? Será que é só para alcançar alvos da igreja? Será que é para encher a igreja? A gente sabe que é bom ter alvos, é bom que a igreja esteja repleta, e aqui eu vejo pessoas queridas por todo lado, isso é muito bom, mas não é esse o objetivo, o porquê de evangelizar e ganhar almas. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9:16, olhem o que ele falou, irmãos: porque se anuncia o evangelho, foi o que ele disse mais? Não tem de que me olhar, pois me é imposta essa obrigação. E o que mais? Ai de mim, se não anunciar o quê? Perceberam? Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Irmãos, pregar o Evangelho é uma questão. Desculpe, irmãos.
Desculpe, era para ter baixado as coisas. Pregar o Evangelho é uma questão de vida ou morte. Concordam ou discordam? Irmão, quem não prega o Evangelho morre espiritualmente. Tá certo? Noé pregou por 120 anos. Pouca gente aceitou o Evangelho, a pregação, mas salvaram-se ele e a sua. Amém por isso. Se ele não tivesse pregado, ele também ia de bolo junto com as águas do dilúvio. Então, anunciar o Evangelho é uma questão de vida ou morte. Eu não devo pregar só para ganhar almas e dizer, olha, eu vou ter X estrelas na minha coroa. Não é isso. Deus vai lhe dar as estrelas na coroa, mas pela alegria de você ter levado a salvação em Cristo Jesus para alguém. Amém? Eu pergunto a você, é ou não bonito você ver uma pessoa que tinha um lar desfeito, vivia na bebida, vivia na prostituição, enfim, tantas coisas, e você levou a palavra de Cristo, fez amizade com ela, ajudou ela nas suas necessidades também físicas, porque não é só levar o Evangelho, a palavra, mas o alimento quando há necessidade, a roupa quando há necessidade, o remédio quando há necessidade. E hoje a irmã Lourdinha saiu daqui, foi em casa buscar um colírio para colocar no meu olho, porque estava muito vermelho, ainda deve estar um pouco, mas já melhorou muito, eu acho. Muito obrigado, minha querida irmã. Evangelho, irmãos, é muito mais do que somente abrir a Bíblia e pregar. É ajudar, dar um abraço, chorar junto na hora certa e sorrir junto também. Deus seja louvado por isso. Então o apóstolo Paulo dizia, ai de mim, se não anunciar o quê? O Evangelho. Ai de mim. Esses números são muito fortes. Eu vou passar rápido. O pastor Paulo Júnior traz na sua mensagem. Somente na Índia, observem aqui comigo, existem quantos deuses? 360 milhões. Deus tenha misericórdia. Eu não sabia disso. Eu sabia que a Índia era um país arrasado de incredulidade, mas aí eu fiquei bobo de ver. Eu fui à Wikipédia. A Wikipédia fala em 330 milhões, mas essa deve ser uma outra estatística que o pastor Paulo Júnior pegou e deve ser até uma estatística mais confiável. 360 milhões de deuses. Ou seja, um país entregue ao quê? A idolatria. E a Bíblia diz o quê? Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, quando você leva o Evangelho a uma pessoa que era idólatra, e ela agora vai adorar ao Deus único, louvado seja Deus por isso. Amém. Amém? Amém. Que alegria você sente, que alegria Deus sente, que alegria Cristo sente. A Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se converte. Aqui nós temos os números. O nosso mundo hoje já é mais do que 7,67 bilhões de habitantes. Isso é um grande desafio. Aí nós temos o cristianismo com mais de 2,1 bilhões de seguidores. Louvado seja Deus, ainda é a religião mais numerosa, mas temos muitos problemas no cristianismo, vocês sabem. O islamismo, mais de 1,2 bilhão, e temos informações de que no ano de 81 o Islã já tem mais membros do que a Igreja Católica no mundo todo, e continua crescendo. O hinduísmo, 900 milhões de pessoas. O budismo, 330 milhões, e assim por diante.
é um quadro desolador, o quadro do mundo. Mas por que evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus? Irmãos, aqui está a principal razão. Aqui está a principal razão. 1 Coríntios 10, 31. O que é que diz lá? Amém, irmãos. Fazer tudo para a glória de quem? Então você e eu evangelizamos e ganhamos almas para o reino de Deus, para a glória de quem? De Deus. Essa é a principal finalidade da existência dos seres humanos, a glória de Deus. Uma pessoa que estava na sarjeta, todo mundo passa e diz: isso é um resto de gente podre, não vale nada. A glória de Deus vai lá para baixo, porque nós somos criados por Deus. Mas quando você tem piedade dessa pessoa, ajuda essa pessoa, leva Cristo a essa pessoa, e ela se torna diferente. O mundo diz: é uma outra pessoa. É a mesma, carne e osso e tal, mas mudou tanto que o próprio mundo diz: fulano é outra pessoa. Deus fez de novo, e você e eu fomos instrumentos de Deus para tirar uma pessoa que desonrava a Deus para glorificar o nome de Deus. Percebem? Vocês estão percebendo? Então, quando você pegar a sua Bíblia em casa, pegou a sua Bíblia, pegou o seu estudo bíblico que você já estudou, preparou e saiu de casa, agora você é um mensageiro. Você é uma mensageira de Deus. Você tem uma missão especial. Você não está seguindo ordem de pastores, de denominações, de nada. Você está seguindo a ordem de quem? De Deus e de Jesus, que disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então não tenha vergonha disso. Não sinta vergonha disso. Pelo contrário, tenha orgulho disso. Deus provou no seu amor enviando-nos o seu Filho Jesus Cristo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Jesus Cristo nos deu a ordem de termos que ir e evangelizar. Louvado seja Deus por isso. E a Bíblia é a única autoridade infalível para os crentes, não é? E ela nos afirma que longe de Jesus não há possibilidade de salvação, reconhecimento da necessidade do ser humano. E nós temos aí a urgência, irmãos. A explosão demográfica é um desafio muito grande. São muitas pessoas que nós temos. A cada ano, mais de 50 milhões de pessoas entram nesse mundo. E hoje já passa de 7,67 bilhões. Deus deu a você e a mim o poder de quê? Do Espírito Santo. Não é uma terceira pessoa. É a virtude de Deus, é a glória de Deus, é o seu poder. Jesus pagou o preço com a sua vida. Uma alma vale mais do que mesmo o mundo inteiro. Então, irmãos, pregar é antes de tudo uma responsabilidade, mas é também o quê? Privilégio. Você e eu somos privilegiados. Estatísticas das Escrituras em línguas no ano de 2017. As Escrituras Sagradas, louvado seja Deus por isso, já estão traduzidas em quantas línguas? Mais de 3.300 línguas. Louvado seja Deus por isso. As pessoas podem ler, podem estudar na sua própria língua. Pelo menos 1,5 bilhão de pessoas não têm a Bíblia completa disponível em sua primeira língua. Então aqui, glórias a Deus por isso. Mas aqui a gente às vezes fica triste por isso. Pelo menos 1,5 bilhão de pessoas não têm a Bíblia completa disponível ainda.
Vejam agora desafios da evangelização no Brasil. Olha lá. 71 cidades, irmão, do Brasil, com menos de quê? 1% de evangélicos. Irmãos, aqui está falando evangélicos. Não é 1% menos de adventista pioneiro, que é unitarista. Não, evangélico, que abrange tudo. Assembleia, batista, Testemunho de Jeová, enfim, adventista, são considerados evangélicos. E nós temos no Brasil 71 cidades com menos de 1% de qualquer igreja evangélica. Isso é um desafio? Sim ou não? Grande. Um grande desafio. A média de evangélicos nas regiões brasileiras é de 15,41%. Em cada 100 tem 15 evangélicos de modo geral. Mas no Nordeste essa média é menor do que quantos? 10. De cada 100 no Nordeste, onde nós estamos, nós temos apenas 10 evangélicos de um modo geral. Em 12 estados brasileiros a taxa está acima de 20%. Porém, no Nordeste não há nenhum estado com mais de 15% de evangélicos. Em 6 estados do Nordeste, a população de evangélicos está abaixo de quanto? Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Veja que Pernambuco está fora. Né? O estado aqui está fora disso, ou seja, tem mais evangélicos do que esses aí. Desses 6 estados, a Paraíba é o que possui a maior concentração de cidades com menos de 5% de evangélicos. Pouquíssimos evangélicos na Paraíba. Alagoas possui a maior concentração de cidades com menos de 1% de evangélicos. Muito incrédulo o estado de Alagoas. Piauí é o que possui a população com o menor percentual de evangélicos do país. Que tristeza. 11 cidades brasileiras possuem índice zero de evangélicos. 11 cidades do Brasil não tem nenhum evangélico. Percebe? Que desafio? O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de cidades com índice zero de evangélico. Dessas 11 cidades do Brasil, 9 estão no Rio Grande do Sul, onde não tem nenhum evangélico. Muito triste essa estatística. O continente africano, meus amados, agora vem em termos de mundo, 1.800 línguas faladas. O Brasil tem uma língua só. O Brasil tem só uma língua. Na África tem 1.800 línguas. E a palavra de Deus foi traduzida em apenas quantas línguas? 150. Triste ou alegria? Muito triste. Muito triste isso. 40 milhões de africanos. O Brasil tem 208 milhões de brasileiros. Na África, 40 milhões nunca leram a Bíblia, nenhuma vez sequer. É um desafio ou não? É um grande desafio. A América Latina está dominada pela idolatria, o catolicismo romano, o espiritismo kardecista, Allan Kardec, e a feitiçaria. E o Brasil está na América Latina. No Ocidente, o que você vê hoje é uma explosão de ateísmo, de relativismo e do ceticismo crescendo. Percebem? Existem 11.227 etnias lá na Europa, né, no Ocidente. O índice de igrejas que tem fechado lá é alarmante. Alarmante. Lugares onde tinha igreja, agora é uma lanchonete. Está fechando. Percebe? O que é que está acontecendo? Mas isso aí também, irmão Paulo, se cumpre quando a Bíblia também fala que nos últimos dias a verdade seria como torcer no ouvido. Isso, exatamente. Comichão mesmo. Porventura achar a fé na terra. Então o terreno naturalmente está se tornando duro. Isso. As pessoas não querem, é claro que ainda tem os que querem dar
isso aí? É isso? Simplesmente isso. Isso. Eu amo, Isso. porque se eu amar, eu vou me sacrificar para levar essa mensagem de salvação a cada um. É aquilo que eu disse antes. É muito bom você estar em casa, ouvindo um hino, estudando a Bíblia. É maravilhoso isso. Mas eu também tenho que tirar um tempo para falar para alguém. O meu vizinho, o meu parente, o meu amigo. Se eu amo o meu amigo, eu não prego o evangelho para ele. Aí, como a irmã disse, eu amo como Cristo ama. O islamismo, irmãos, está crescendo muito. Em 60 anos cresceu quanto? O hinduísmo, quanto? 167%. O budismo, 145%. E o cristianismo cresceu apenas 47%. Perceberam? Que esse cristianismo aí ainda é misturado. Misturado. Verdade com mentira. Muita falsidade no meio. Diga, meu irmão. Infelizmente, em muitos lugares na Europa, o islamismo, que é uma das religiões que tem crescido muito, não é o catolicismo, Isso. tem fechado as igrejas evangélicas, Isso. dominado. Dominado, é verdade. Isso é verdade. E existe aquela facção radical que quer matar. Você é cristão? E agora, não é? Mas isso não deve nos fazer temer. Estima-se, irmãos, que no Brasil ainda existem 123 milhões de quê? E a população é de 208 milhões. Ou seja, mais da metade do Brasil ainda é o quê? Católico. Que são pessoas que a gente ama, a gente quer bem, mas são pessoas que estão na idolatria e precisam ser alertadas se nós as amamos como Cristo nos ama. Na Suécia, na França, Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda religião maior. O islamismo investe mais dinheiro só na América do que toda a igreja investe em missões no mundo inteiro. Olha aí o que está acontecendo. Em 81, o islamismo ultrapassou o catolicismo como a maior religião do planeta e de lá nunca mais parou. Percebe? Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400, 2 bilhões, né? E 400 milhões, aliás, Não, é 2 bilhões e 400 mil. É, É muito zero. é 2 De milhões. pessoas que nunca, são mais de 2 bilhões mesmo, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o quê? É um desafio? É, muito grande. E só tem uma maneira, irmãos, de você, dessas pessoas serem salvas. Qual é a maneira? Você e eu temos que ir até ela e pregar o quê? O Evangelho. Como é que você dorme? Pergunta o pastor Paulo Júnior, sabendo que quase 1/3 do globo terrestre nunca ouviu acerca de Jesus. Dá para você dormir em paz, tranquilo? E ele diz ainda: se isso aqui não mexer com você, eu não sei o que é que vai mexer. Percebe? Isso é muito forte. Como é que está o progresso então da pregação? Um site, um grupo de cristãos fez essa separação aqui da população do mundo em 3 classes: C, B e A. A classe C, 33% de cristãos do mundo. Mas a gente sabe que nem todos são verdadeiros cristãos, né? Se a gente olhar aqui mesmo entre nós, aqui, começar aqui entre nós, alguns levam a sério, outros não levam a sério. E a mesma coisa no cristianismo como um todo. Tem muita gente que é cristão, como disse a irmã Luninha: eu sou cristão, só isso. Aí uma cruz aqui carregada, diz que é cristão. Será? Não é? A outra classe, a classe B, é colocada como 38% das pessoas do mundo. Tem acesso ao Evangelho, mas escolheram não seguir a Jesus. Tem Bíblia, tem material, existe igreja nessa região do mundo, mas elas resolveram não querer saber de Jesus. Não quer compromisso. Não quer compromisso com Cristo.
Mas existe, irmãos, uma fatia de 29%, quase um terço do mundo, nunca ouviram, aqui não tem CH não, aqui vai colocar, nunca ouviram a respeito de quem? Sem possibilidade de escutar as boas novas, sem acesso ao Evangelho, sem Bíblia, sem igreja e sem cristão por perto. Essa área é muito grave. Se não me engano é a janela 1040 chamada. Aí voltando à classe C, esses 33% de cristãos, nós temos lá 400 mil missionários nessas partes do mundo. 400 mil pregando no molhado. Isso equivale a 72% dos missionários do mundo. Estão pregando no molhado, onde já tem cristão, tem igreja, tem Bíblia, tem tudo. A classe B, né? Nós temos aqui 38% que tem acesso ao Evangelho, mas não escolheram seguir a Jesus. 25% dos missionários estão aí, 1/4 dos missionários do mundo. E nessa outra classe aqui, a classe A, onde nós temos 29% que nunca ouviram falar de Jesus. Nessa classe, nós temos apenas 3% dos missionários do mundo. Não é um contraste isso? Onde não tem cristão, nós temos apenas 3 missionários do mundo. Era para a gente ter os 72% da classe C. Percebe? Em termos de recursos, irmãos, essa classe aqui que chove no molhado, e daí a gente entende que a religião virou um grande comércio. Então veja que nessa região, 42 trilhões de dólares, mais 700 bilhões de dólares estão sendo gastos aqui na pregação do Evangelho, porque tem retorno. Onde já tem crentes em boa quantidade. Nessa classe B, nós temos aqui 12%, né, dos missionários do mundo, 5,4 bilhões gastos com os missionários. E na classe onde não tem, só tem apenas 3%, né, dos recursos gastos aqui, onde tem apenas 1% dos cristãos do mundo, estão sendo gastos apenas 450 milhões de dólares. E a estatística mostra que o que a América do Norte gasta só com a festa do Halloween, que é uma festa de bruxa, é uma festa de feitiçaria, é mais do que o gasto de todos os missionários para pregar nessa região do mundo. Percebe? Que é um negócio muito sério. E aí temos entre 1,5 e 2 bilhões de pessoas que ainda esperam as boas novas de Jesus. E você e eu, o que é que vamos fazer? Com base nos números, você poderia dizer assim: Jesus vai tardar muito a voltar. Com base nos números. Mas por outro lado, irmãos, a volta de Cristo está muito próxima. A obra é de Deus e Deus fará a obra. Amém. Deus fará a obra. E aí o apóstolo Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é o que? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se perdam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, irmãos, a convocação para você e para mim é essa: alistemo-nos nesta obra santa. Uma igreja viva e dinâmica é aquela que cresce e ganha almas. Nós precisamos trabalhar e ter alegria de ver alguém salvo. Aí vamos adotar pessoas, assim, adotar para pregar para ela, acompanhar, apadrinhar, não do jeito dos católicos, companheirismo, integração, auxílio espiritual diário, e assim a gente vai ganhar almas para Cristo. Mais importante é que cada um de nós se envolva na pregação. A ordem é de Cristo, e pregar o Evangelho é uma condição para você continuar vivo espiritualmente, e eu também. Terminando, eu venho com as recompensas que Deus tem para você e para mim. Esse verso é um dos mais bonitos que eu acho da Bíblia. Eu trouxe aqui para você e para mim também. Daniel 12:13.
Note, os que forem o quê? Com o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam o quê? Com as estrelas sempre e eternamente. O conselho sábio de Pedro, 1 Pedro 5, 2 a 4: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de quê? De exemplo ao rebanho. E anote agora aqui a promessa para você e para mim. E quando aparecer, em breve, irmãos, o sumo pastor Cristo, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Amém. O último slide é esse que está aqui. João, discípulo amado, na ilha de Patmos, fiel servo do Senhor. Que você e eu, como ele, mediante o nosso viver diário, digamos em alto e bom som: ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, e que nós sejamos mensageiros de Cristo, anunciando as boas novas de salvação. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Faça um apelo, sábado que vem, trabalho missionário. Ação missionária, sábado que vem, todos devem se alistar. Amém. É uma obra santa. Vamos cantar o hino Mensageiros do Senhor. Irmão Jackson, servo de Deus, querido, meu amigo, querido irmão, vamos cantar esse hino. E ao irmão líder da música, querido irmão Wesley, servo do Senhor. Vamos levantar e cantar. Não tem motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim. Não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os teus joelhos, dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração.
Obrigado, ó Pai, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio aqui um dia, pisou em espinhos, foi humilhado, foi ridicularizado, morto na cruz do Calvário, tudo isso pela nossa salvação. Nós somos gratos a Ti por este grande sacrifício que Tu fizestes através do Teu Filho, Jesus Cristo. Imaginamos a dor que foi no Teu coração, como alguém disse sabiamente, antes da cruz ser fincada no Calvário, ela foi fincada no coração Teu, ó Pai. E imaginamos a dor que Tu sentistes ao ver o Teu Filho amado na cruz do Calvário, para que nós hoje tivéssemos a esperança da vida eterna. Amém. Toma todos os nossos queridos irmãos que estão aqui, que são preciosos servos Teus, por quem Cristo morreu, e que têm se dedicado a esta causa, ó Deus, com sacrifícios, com lutas, batalhas, mas Tu os tens ajudado, protegido e fortalecido. Amém. E que, ó Pai, cada um de nós, os que estamos aqui nesta manhã, possamos renovar o nosso pacto contigo para ser melhores pessoas, estudarmos mais a Tua palavra, vivermos mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e termos alegria em levar este Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Encha-nos com o Teu Espírito, dá-nos conforto, consolo, e há tantas famílias lá de Minas Gerais, de várias partes do mundo que estão enlutadas, ó Deus, pela perda de familiares queridos, outros que estão com familiares enfermos. E aqui também entre nós temos amigos, conhecidos e parentes que estão doentes. Tem misericórdia deles, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nos ajudes a ajudar os outros e que nós possamos ter a alegria da salvação ao ver pessoas por quem Cristo morreu, um dia se rendendo a Ti e descendo as águas batismais. Nos dê a Tua graça e nos prepares para o Teu reino, encha-nos com o Teu Espírito e nos lave de qualquer pecado, em nome de Jesus. Amém.